Quem já foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus aí? Irmãos, a letra desse cântico é uma pregação, né? Foi na cruz que o seu sangue foi derramado, está consumado. Quando Jesus disse está consumado, ele estava dizendo a obra que precisava ser feita, foi feita por completo. O consumado de Jesus ali significa uma obra completa. Ele fez tudo que precisava ser feito para que eu e você pudéssemos ter vida eterna nele. Está consumado. Toda a dívida que precisava ser paga, Ele pagou pelo pecado de todos nós com o seu sangue, ou seja, toda a dívida foi paga. Então nessa noite que nós possamos nos alegrar em Cristo, amém, igreja? Queridos, eu quero concluir a mensagem que eu comecei no domingo passado, falando sobre conquistar ou ficar no meio do caminho. Eu acredito que ninguém quer ficar no meio do caminho. Acredito que quando a gente pensa entre conquistar ou ficar no meio do caminho, o desejo do nosso coração sempre é de conquistar, é de ir até o fim para que possamos alcançar a vitória. O que é conquistar? É você entrar numa disputa, ou você entrar numa empreitada, numa tarefa, numa caminhada, e não desistir por causa dos problemas, das dificuldades, dos inimigos, dos desafios. É você caminhar, ir até o fim, vencer tudo que precisa ser vencido no caminho e chegar ao fim da caminhada para conquistar a tão sonhada vitória, né? E quem é que fica no meio do caminho? É aquele que também vai, entra na empreitada, entra na caminhada, mas não consegue chegar ao fim, porque é vencido no meio do caminho. Eu acredito que entre vencer e ser vencido, eu acredito que quem está aqui nessa noite quer ser colocado no grupo dos vencedores, amém? Quem quer ser um vencedor em Deus? Em Deus, amém. Então, queridos, nós falamos sobre essa temática lá em Números capítulo 14, que fala ali do momento quando os espias, né, os 12 espias são escolhidos, eles vão olhar a terra prometida e todo mundo traz um relatório. 10 espias trazem um relatório profundamente negativo, de derrota, de fracasso, porque estavam olhando para os gigantes. 2 espias, Josué e Caleb, eles olham a mesma situação, eles olham para os mesmos gigantes, mas eles trazem um relatório positivo, dizendo: tem gigante, tem dificuldade, mas nós vamos vencer, porque Deus está conosco. Não importa se tem gigante, o nosso Deus é poderoso para nos dar vitória sobre eles. Então, enquanto uns olhavam para os gigantes, Josué e Caleb olhavam para a grandeza do poder e da glória de Deus. Para quem que você está olhando hoje? Para os seus gigantes ou para o Deus que você serve? Quem é grande na tua vida realmente hoje? Quem realmente resplandece no seu coração a grandeza dele? O Senhor ou os seus problemas? Quem é que realmente está fazendo a diferença no seu coração? O Senhor ou os seus adversários? Na vida de Josué e de Caleb era o Senhor. Tomara que neste lugar aqui muitos crentes estejam com esse mesmo espírito, de deixar a grandeza de Deus contagiar seus corações, mais do que a grandeza dos seus desafios, dos seus problemas, das suas lutas, que precisam ser enfrentadas no caminho da vitória. Então, queridos, eu quero ler aqui o texto. Nós falamos no domingo passado sobre aqueles que conquistam, falando sobre Josué e Caleb. Eles conquistaram, eles chegaram ao fim da caminhada, eles foram introduzidos na terra prometida, e nós falamos sobre 4 situações que capacitaram os dois a serem vitoriosos e conquistadores em Deus. Primeiro, eles conquistaram por quê? Porque eles entenderam que a chave da vitória na vida de um crente é agradar o coração de Deus. Ao invés de eles ficarem preocupados com os inimigos que eles tinham que enfrentar, ou com quem viria contra eles, eles ficaram mais preocupados em agradar quem estava andando com eles, o Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor se agradar de nós, já era, não tem inimigo que vai prevalecer no nosso caminho. Então, primeiro, eles conquistaram porque eles entenderam que agradar a Deus faz toda a diferença entre ficar no meio do caminho ou avançar e conquistar a vitória. Segundo, eles conquistaram a vitória também porque eles entenderam que no deserto que a gente tem que passar, pode nos faltar tudo, mas nunca vai nos faltar a presença de Deus. Às vezes no nosso deserto vão faltar coisas, vai faltar recursos, vai faltar dinheiro, vai faltar pessoas para nos ajudar,
vai faltar o apoio de pessoas, mas nunca vai faltar Deus no deserto de um crente. O Deus Todo-Poderoso caminha com aqueles que Ele chama para levar a terra prometida. Então eles permaneceram firmes nessa fé, que o Senhor estaria com eles até o fim. O Senhor está contigo, irmão? Amém? Amém? Deus está na tua vida? Deus faz presente na sua vida? Terceiro, eles conquistaram também porque eles, ao contrário da multidão, eles fecharam seus corações para a rebeldia. Eles disseram ao povo: não sejais rebeldes. Então naquele momento eles perceberam que a rebeldia entrou no coração do povo, mas não entrou no coração deles. E porque a rebeldia não estava presente neles, eles conseguiram se colocar ao lado de Moisés, eles conseguiram ver em Moisés um amigo, um companheiro que eles precisavam ajudar e que eles precisavam caminhar com ele até chegarem à conquista. Porque o que impediu o povo de ajudar Moisés? A rebeldia que entrou em seus corações. Então quando o crente ele fica rebelde, ele começa a ter uma visão distorcida das pessoas. Ele começa a ver amigo como inimigo. Ele começa a ver problema onde não tem problema. Ele começa a se colocar contra quando ele deveria se colocar do lado, para apoiar, para ajudar. Mas Josué e Caleb não tiveram esse problema, porque a rebeldia não entrou no coração deles. E a minha pergunta é: tem rebeldia aí no teu coração ou não? Não precisa responder para mim, Olhe para dentro do seu coração. Por fim, eles venceram, porque eles perseveraram em seguir ao Senhor. Eles perseveraram em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus até o fim. E agora nós temos a multidão. O Senhor, Ele disse, que aqueles espias, eles não entrariam na terra prometida. Então agora eu vou ler aqui o texto para que a gente possa falar daqueles que ficaram no meio do caminho. E o tema hoje é: não fique no meio do caminho. Amém? Fala para o seu irmão aí: não fica no meio do caminho, irmão. Muito bem. Então vamos lá. Bíblia aberta, Números 14. Eu vou estar lendo o texto que eu li no domingo passado para a gente falar hoje desse segundo grupo. Falamos dos vitoriosos, hoje nós vamos falar dos que ficaram no meio do caminho. Então diz assim: então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, olha só, se o Senhor se agradar de nós, foi o que eu disse agora há pouco, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? E agora nós vamos para o versículo 21. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que jurei a seus pais que lhes daria, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém meu servo Caleb,
porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Amém, igreja? Queridos, quem são as pessoas que ficam no meio do caminho? Então hoje é culto de ceia, e eu pretendo ser bem didático, bem objetivo, para que os irmãos possam entender com clareza a palavra do Senhor e para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor. Quem são os que ficam no meio do caminho? São aqueles que têm todos os motivos do mundo para amar a Deus, mas preferem amar o Egito. Tem todos os motivos do mundo para amar o Senhor, mas preferem amar o Egito. A palavra de Deus nos diz que o povo estava andando com Deus, mas o povo estava pensando no Egito. Eles estavam andando com o Senhor, mas olhando para o Egito, lembrando do Egito, tendo saudades do Egito, querendo voltar para o Egito. É aquela situação, é como se eles estivessem andando com Deus, mas pensando em outro, né? Que nem aquela história, Isadora. Vamos dizer que o Gabriel está andando do seu lado, diz que te ama, mas está pensando na Joana. Você ficaria feliz? É só uma suposição, tá? Eu já vi um olhar ali, né? Mas, irmãos, qualquer um de nós aqui, a gente precisa entender que Deus não nos chamou para viver com Ele um relacionamento de toma lá da cá, um relacionamento utilitário, onde Ele nos dá o que nós queremos e pronto, a gente nos tornamos eternos pedintes, né, de Deus, e Deus é um supermercado onde a gente vai, se abastece e depois vai embora. Não, Deus Ele nos chamou para vivermos um relacionamento mútuo, de amor, aonde os dois lados assumem responsabilidades de respeitar, ser fiel, dedicar-se um ao outro mutuamente. Então Deus, Ele chamou o seu povo para andar com Ele, e o povo estava ali andando com Deus, mas pensando no Egito, querendo voltar para o Egito. Eles até disseram aqui, vamos constituir um outro líder, e vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito. Ou seja, eles estavam andando com Deus, mas o seu coração estava onde, irmãos? No Egito. Vou repetir, eles estavam andando com Deus, mas o coração estava no Egito. Onde está o seu coração hoje? Estar dentro de uma igreja não significa que o seu coração está em Deus. Às vezes eu fico pensando que nos dias de hoje tem muita gente que está na igreja, aparentemente está andando com Deus, mas o coração não está ali. A pessoa está ali em corpo presente, mas o coração não está ali na presença de Deus. O coração muitas vezes está lá fora, pensando assim: que hora que vai acabar esse culto, gente? Tomara que o pastor não demore, né? Tomara que ele seja ligeiro, tomara que ele pregue rápido, porque tem coisas lá fora que conquistou o coração daquela pessoa. Ela está dentro da igreja, ela está aqui, mas o coração dela não está. O coração dela está pensando em alguma coisa lá fora que conquistou ela por dentro, e ela não vê a hora de sair do culto para se encontrar com aquela situação que para ela é importante. Talvez uma série de TV, talvez um Fantástico da vida, talvez sei lá o quê, mas o coração da pessoa muitas vezes não está onde o seu corpo está. E era assim que o povo estava andando. O povo estava aparentemente caminhando com Deus, mas o coração estava em outro lugar. E eu fico preocupado, irmãos, com essa questão de estar na igreja. Esses dias um pastor ligou para mim falando das dificuldades, das lutas. Eu falei: queridão, é o seguinte, hoje infelizmente muitas pessoas estão na igreja, mas não com aquela disposição sincera e verdadeira de ter um compromisso com Deus, de se consagrar, de colocar a sua vida no altar, de servir ao Senhor. Às vezes as pessoas estão na igreja mais para cumprir um compromisso religioso, né, para fazer a manutenção dos seus relacionamentos sociais,
com as pessoas com quem elas adquiriram amizade dentro da igreja, às vezes estão dentro da igreja por um desencargo de consciência, às vezes é para cumprir uma tabela, mas infelizmente muitos não estão dentro da igreja com aquela motivação sincera de se comprometer com Deus da igreja, de se comprometer com o Senhor da igreja, de fazer a vontade do Deus da igreja. Infelizmente muitos não estão assim. O povo que saiu do Egito, eles estavam assim, irmãos, caminhando para frente, mas olhando. Vou tentar fazer isso aqui, tomara que dê certo. Caminhando para frente, mas olhando para trás. E não dá certo isso, irmãos. Não dá certo você caminhar para frente olhando para trás, porque se é colocado um alvo para você alcançar, você precisa olhar para aquele alvo. Você tem que olhar para aquele alvo e caminhar em direção àquele alvo, porque se você olhar para trás, você vai perder a visão do alvo. O alvo vai se perder. Você vai caminhar um trecho, mas de repente o alvo está aqui, e você de repente vai começar a caminhar para cá. Fatalmente, quem caminha olhando para frente, caminha para frente olhando para trás, vai perder de vista o alvo que precisa alcançar. Vai chegar talvez num outro lugar ou num outro destino que não tem nada a ver com o alvo que ele precisava alcançar. E é por isso que o Senhor Jesus diz lá em Lucas 9:62, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ou ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Escolha a versão que você quiser, mas quem põe a mão no arado tem que olhar para frente. Quem põe a mão no arado precisa caminhar olhando para frente. Essa situação de você caminhar olhando para trás não vai te levar a alcançar o alvo que você precisa alcançar. E quando eu penso nessa realidade, trazendo para as nossas vidas como igreja hoje, eu vejo que hoje existe, assim como aconteceu com o povo naquela época, uma situação do crente andar na presença de Deus com o coração dividido. O coração dividido entre servir a Deus ou servir o mundo, servir a Deus ou servir o mundo. E quando eu penso nisso, eu fico preocupado com aquelas pessoas que dizem assim: eu aceitei a Jesus, mas eu quero continuar consultando o horóscopo. Eu aceitei a Jesus, mas eu quero continuar nas baladas, eu quero continuar bebendo, tomando ali minha bebida alcoólica. Eu aceitei a Jesus, mas eu quero continuar indo em festa junina. Esse assunto cabe bem para esse mês. E eu tenho um pensamento, irmãos, me chame de chato, me chame de quadrado, me chame do que você quiser me chamar. Tem muitas igrejas evangélicas que fazem festas parecidas com festa junina. Eu não aprovo, tanto é que aqui eu não faço. Porque para mim, irmãos, é uma maneira daquela igreja simplesmente dizer: eu estou fazendo uma festa junina gospel. Eu estou, tipo assim, querendo fazer uma festa junina, mas eu vou dar um outro nome para não parecer festa junina. Ou seja, a intenção hoje parece que é agradar o coração das pessoas, sem se preocupar se nós estamos desagradando o coração de quem? De Deus. Irmãos, para pensar comigo, você que é igreja, que é crente. Nós estamos vivendo dias de avivamento ou de esfriamento espiritual? Quem acha que é de esfriamento espiritual, levanta a mão. Eu não vou levantar a minha para não influenciar ninguém. Ok. Quem acha que é de fervor espiritual? Ninguém. Irmãos, vocês todos concordaram comigo, eu também estou contigo, eu também estamos juntos, estamos juntos nessa. Eu também acredito que nós estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual, de desânimo espiritual, de apostasia da fé. E nesse tempo, o crente não precisa ser agradado. O crente precisa entender que quem precisa ser agradado é Deus. Hoje em dia eu nunca ouvi tanto essa baboseira, irmãos. Baboseira não é apenas um pé de babosa, tá? Baboseira às vezes é coisa que as pessoas falam que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer. O que importa é ser feliz.
Seu casamento não está bom? Separe, irmão. Seja feliz. Quem já ouviu isso? O importante é você ser feliz. Irmãos, é isso que o mundo está falando. E é isso que muito crente está aceitando para a sua vida, para o seu casamento. E eu quero dizer para você, querido, o importante não é você ser feliz. Deus não te salvou para você ser feliz. Deus te salvou para você fazer Ele feliz. E se você fizer Ele feliz, Ele vai fazer de você uma pessoa feliz. Amém? Você foi chamado para fazer o coração de Deus feliz. Você foi chamado para agradar a Deus, até nas pequenas coisas. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, se não me falha a memória, versículo 30 ou 31, não lembro agora: portanto, quer comais, ou quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Cristo. Sabe o que essa palavra está dizendo para mim e para você? Até no seu comer e no seu beber você não pode ser, vamos dizer assim, motivo de escândalo para os outros. A sua maneira de beber, a sua maneira de comer não pode trazer escândalo ao ponto de desviar da fé um que está fraco na fé. E sabe quantos crentes estão preocupados com isso hoje? Quase ninguém, porque está todo mundo preocupado em ser feliz. Está todo mundo preocupado só com a sua felicidade. Quando é que eu vou comprar minha televisão de 80 polegadas? Quando é que eu vou trocar a mobília da minha casa? Quando é que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo? Ou seja, ninguém está preocupado com o que Deus está achando da nossa vida, da nossa maneira de viver o nosso cristianismo, que deve ser vivido, como o próprio Senhor Jesus disse, baseado numa vida de amor a Deus, que exige de nós uma renúncia pessoal. Ele disse: quem quer vir após mim, negue-se, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Só que esse tipo de mensagem ninguém quer ouvir. A gente quer entrar numa igreja onde o pastor pega o microfone e diga: você será abençoado, aleluia, você vai receber hoje, se não receber hoje vai receber amanhã, mas você vai receber. Aí a gente fica esperando que vai só receber, mas a gente não quer entregar para Deus a nossa fidelidade, a nossa renúncia. A gente não quer entregar para Deus o que é devido a Ele, porque Ele pagou na cruz por nós. Ele comprou a sua vida e a minha com sangue. E isso não foi pouca coisa para a gente viver pensando somente em ser feliz. Eu fico preocupado, irmãos, quando a gente vive dessa maneira, aceitando viver com o coração dividido entre agradar a Deus e agradar o mundo, servir a Deus e servir o mundo. Fico preocupado com aqueles crentes que você não pode entrar no carro dele ou na casa dele, porque está lá tocando uma musiquinha do mundo, aonde a letra da música ela fala de coreografias acrobáticas, né, de acrobacias sexuais, que retratam a relação de um homem e de uma mulher, aonde está lá quicando, pulando, dançando, sei lá mais o que. Aí você fica pensando: como um crente coloca uma música dessa para dentro do espírito dele? Como que um crente tem a capacidade de pegar uma música que tem esse tipo de letra e colocar para dentro do templo do Espírito Santo? Sabia que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? E aí nós começamos a colocar para dentro da nossa vida coisas que não prestam. E aí eu fico pensando, irmãos, que nós, como igreja, nós precisamos refletir. Aquele povo, eles estavam querendo andar com Deus, mas sem desapegar do mundo, sem romper com o mundo. Eu quero dizer para você, querido, não dá certo você querer andar com Deus sem romper com o mundo, porque se você não rompe com o mundo vai levar você a romper com Deus.
Se você não romper com o mundo vai te levar a romper com Deus. E você vai ficar, sabe aonde? No meio do caminho. E a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Você vai ficar no meio do caminho. Igreja, presta atenção no que eu quero dizer para você aqui hoje. Essa mensagem não é doce. Ela não é fácil de entregar, mas ela é necessária. Eu preciso da sua atenção aqui. Se você pega a Bíblia lá em 1 João 2,15, diz assim: não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entenda uma coisa, talvez isso vai abrir um pouco a sua visão. Entenda que a sua vida e a minha vida existe nesse mundo em meio a uma disputa de amor entre Deus e o mundo pela sua vida. Vou repetir: a minha vida e a sua vida existe nesse mundo em meio a uma disputa de amor que está sendo travada entre Deus e o mundo. Quem vai ganhar essa disputa? Aquele cujo seu coração amar mais. Porque quem tem mais do nosso amor, presta atenção, quem tem mais do nosso amor, tem mais da nossa atenção. Sim ou não? Quem tem mais do nosso amor, tem mais da nossa dedicação. Quem tem mais do nosso amor, tem mais da nossa entrega. Então, se você ama mais o mundo do que a Deus, você se dedica mais ao mundo, você se entrega mais ao mundo, você dá mais atenção às coisas do mundo do que a Deus. Se você ama mais a Deus do que ao mundo, não precisa o pastor, presta atenção, não precisa o pastor ficar passando um WhatsApp, dizendo: vem para a igreja, olha, tem ceia. Não precisa um líder espiritual se levantar na sua vida para dizer que você tem que buscar a Deus. Por quê? Porque se você ama a Deus, você não vai deixar de buscar a Deus. Se você ama a Deus, você não precisa de alguém te cutucando: ó, fulano, vamos para a igreja, fulano, vamos para a igreja. Porque, irmãos, o que acontece? Quando nós vivemos com o coração dividido, mais, presta atenção no que eu estou dizendo, mais do que revelar a Deus e as pessoas que o nosso coração está dividido entre Deus e o mundo, pior do que isso, a gente está dizendo: Deus é obrigação, o mundo é meu prazer. Deus é obrigação na minha vida, mas o meu prazer está no mundo. Tem gente que pega o celular e fica no celular 2 horas, 1h30, só vendo videozinhos engraçados no Instagram, dando risada, e ri de tudo, né? Aí entra nas redes sociais e sai para lá, vai para cá e conversa com o fulano. Enquanto a pessoa está ali, ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não busca a Deus. Aí essa mesma pessoa, depois ela chega para o pastor e diz: pastor, estou desanimado, estou sem fé, sabe? Estou com vontade de ir na igreja, sabe? Eu perdi a vontade de orar, perdi a vontade de ler a Bíblia, perdi a vontade de estar nos cultos. Eu vou falar: vai perder mesmo. Sabe por quê? Porque Deus não é a sua escolha. Deus não é a escolha da sua vida. Deus é a sua obrigação, que você cumpre mal e porcamente no domingo à noite. Mas o seu prazer está lá fora. O seu prazer está lá. Aqui é a tua obrigação. Eu vou para a igreja por quê? Tem que ir para a igreja, porque senão minha esposa vai ficar chateada comigo, vai ficar me cutucando.
Falar, aí marido, você não vai para a igreja? Eu vou para a igreja porque senão meu marido vai ficar me cobrando. Aí eu vou para a igreja porque senão o pastor vai me ligar, falar, pô, fulano, por que você não veio para a igreja? Ou seja, o vir para a igreja é uma situação que muitas vezes na vida de muitos crentes acontece para a pessoa se livrar de cobranças humanas, mas não é um ato onde a pessoa vem para buscar em amor aquele que morreu na cruz para salvar a sua alma do inferno e dar salvação eterna. A minha pergunta para você nessa noite é: como está o seu coração? Aonde está o seu coração? Porque a Bíblia é bem clara: aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Irmãos, nós estamos vendo um tempo em que a igreja precisa acordar. Deus precisa dar um chacoalhão assim na igreja. A igreja está dormindo. Nós falamos agora há pouco que a nossa vida existe em meio a uma situação de disputa de amor entre Deus e o mundo pela nossa vida. Quem nós vamos amar mais é que vai ter o controle da nossa vida, irmão. Vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja bem sincero. Quem acredita que é importante estar num culto? Levanta a mão, por favor. Ok. Mas eu vi muito crente dizer assim: não, pastor, eu sirvo a Deus em casa, eu sirvo a Deus cuidando da minha família. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: isso é uma maneira de servir a Deus, mas o incrédulo também faz isso, e às vezes faz melhor que você. Eu sirvo a Deus pagando as minhas contas. O incrédulo às vezes faz isso, faz melhor que você. Pastor, eu sirvo a Deus sendo... O senhor acredita que eu sou fiel à minha esposa? Parabéns. Tem incrédulo que também é. Só que eu quero dizer uma coisa para você, querido: quem inventou o culto não foi nenhum ser humano. Cultuar a Deus é uma relação de intimidade entre o salvo e o Salvador. É aqui que nós renovamos o sentido da fé na nossa vida mediante o poder da palavra. É aqui que nós somos renovados na nossa intimidade relacional com o Altíssimo. E hoje tem muita gente que está dando de ombro para culto, e aí o que acontece? Está se perdendo, está quase ficando no meio do caminho. Porque eu quero dizer uma coisa para você, querido: o diabo ele não brinca de ser diabo, mas tem muito crente que brinca de ser crente. Nós precisamos entender que amor é uma coisa que vai sendo conquistada dentro de nós, a gente não percebe. O mundo muitas vezes vai conquistando o teu coração e você não percebe, ou percebe e faz vista grossa, né? Tem dois textos que me chamam a atenção na Bíblia. Um está lá em Mateus 24:38, quando o Senhor Jesus fala da época de Noé, a vinda do Filho do Homem. Ele diz assim: será como nos dias de Noé. As pessoas estarão bebendo, comendo, casando e dando-se em casamento. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Viu? Para mim não ficar aqui na dúvida, o Davi colocou lá para deixar bem claro. Pergunto para os irmãos: comer, beber e casar é pecado? Responde, igreja. Não é. Aí, vamos adiante. Lá em Lucas 14, 16 e 24, aí depois você lê a Bíblia. Eu não vou abrir porque senão vai ficar muito longa essa mensagem. Lucas 14, 16 a 24 é a parábola das bodas, quando o Senhor convida os convidados para estarem lá nas bodas. Aí um diz: não posso porque fui ver um campo que eu vou comprar, não posso porque comprei juntas de boi, não posso porque acabei de casar. De novo, as questões que não são pecado. Comprar junta de boi é pecado, irmãos? Comprar um campo é pecado? Casar é pecado? Não é. Então eu vou assim ser bem prático aqui para os irmãos entenderem.
Beber, comer, comprar junta de boi, comprar um campo, tudo isso se refere às questões materiais da nossa vida, as quais nós investimos o nosso tempo, a nossa dedicação, está relacionado ao nosso sustento e ao nosso senso de realização e de sucesso, que o ser humano busca, e isso não é pecado. Aí quando fala de casar, dar-se em casamento, tanto lá em Mateus 24, 38, como em Lucas 14, 16, 24, fala de casar e dar-se em casamento, está falando a dedicação às questões familiares da nossa vida. Nenhuma dessas questões é pecado, mas por que elas são colocadas num contexto pejorativo? Por que elas são colocadas num contexto de situação negativa? É muito simples, irmãos, porque muitas vezes a questão do que se torna problema ou algo negativo na nossa vida está pela maneira como nós nos dedicamos àquilo. Não é errado casar, não é errado comer, não é errado beber, não é errado comprar junta de bois, não é errado. O errado é quando nós fazemos dessa coisa o centro das nossas vidas, porque o centro das nossas vidas é Deus, tem que ser Ele. Quando nós invertemos essas coisas, nós começamos a dar para Deus as migalhas do nosso tempo, da nossa dedicação. Deus recebe o que sobra, porque o melhor a gente dá para essas coisas, ou para a nossa família, ou para o caminho pelo qual nós estamos caminhando para ter dinheiro, sucesso, realização, mas Deus fica com as sobrinhas. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão: se você não abrir a sua mente enquanto é tempo, você é um sério candidato, uma séria candidata a ficar no meio do caminho. Você é um sério candidato a achar que está tudo certo na sua vida e não está. Por quê? Porque você perdeu a visão de quem Deus é e quem Deus deve ser na sua vida, como aquele que ocupa o primeiro lugar. Amém, igreja? Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Deus está preocupado com a sua vida, porque você pode ficar no meio do caminho. Quem você mais ama, mais dominará o teu coração. Quem você mais ama, mais terá de ti a sua dedicação, a sua atenção, a sua entrega, a sua vida. Então hoje nós temos visto uma evasão da igreja. Eu não estou correndo atrás de ninguém não, irmãos. Já fiz isso muito no passado. Eu estou apenas orando e pedindo: Deus, abre os olhos do povo, Jesus. Porque Deus, Ele não quer ser uma obrigação na sua vida, Deus quer ser o seu prazer. Amém? Deus não quer ser a sua obrigação, irmão. Ele quer ser o prazer da sua vida. Ele quer ser aquele que você busca, porque você o ama. Abra o seu coração para entender quem são aqueles que ficam no meio do caminho. Segundo ponto, são aqueles que envelhecem, mas não amadurecem. Tem gente que envelhece e não amadurece, irmãos? Sim ou não? Sim. E é interessante que quando vem o tempo, né? E o tempo é implacável, o tempo ele não para, né? O tempo ele vem na vida da gente. E à medida que a gente vai envelhecendo, vem as rugas, os pés de galinha, né? A obesidade, né? O ganho de peso, dores no joelho, e por aí vai. Ou seja, o envelhecimento ele traz os sinais externos para a nossa vida. O problema é quando a pessoa envelhece, mas não amadurece, porque as mesmas atitudes que ela tinha lá atrás, ela continua tendo hoje. A mesma teimosia, o mesmo orgulho, a mesma dedicação demasiada ao materialismo, né? As mesmas atitudes do passado continuam no presente. Isso mostra que não houve uma evolução. A pessoa não conseguiu conciliar a sua evolução interior e espiritual com a evolução do tempo na sua vida. O tempo passou, mas ela ficou para trás. Pessoas assim estão sujeitas a ficar onde?
no meio do caminho. Eu vou dizer uma coisa para você: se você envelhece e não amadurece, você vai ter um problema com Deus, sério. Sabe por quê? Porque à medida que você envelhece, Deus te cobrará mais. A exigência de Deus sobre a tua vida será maior. Vou explicar por quê. Quando você nasce em Cristo espiritualmente, você é um bebê espiritual, sim ou não, irmãos? O que a gente faz com um bebê quando ele nasce? Carrega no colo, dá papinha, mamadeira, né? A gente praticamente faz tudo pelo bebê. Porque ele é um bebê, ele não tem condição de fazer nada sozinho. Tem como exigir da Sara, Rodrigo, alguma coisa hoje? Sara, você tem que chorar menos. Tem como? Você tem que dormir toda noite e só acordar de manhã. Tem como você? Não tem, né? Se pudesse. Mas não tem jeito, né? Por quê? Porque não tem, é um bebê, né? Agora imagine uma criança de 6 anos já. Você vai ficar carregando ela no colo? Dando papinha, mamadeirinha? Você já vai soltar e vai exigir mais, sim ou não? À medida que nós vamos envelhecendo, Deus tem o direito de exigir mais de nós. Sabe por que muita gente está ficando no meio do caminho, na vida cristã? Porque não cresce, não amadurece. E as mínimas exigências de Deus, a pessoa, ela balança. Ela não aguenta ser exigida, não suporta ser exigida, não está preparado para ser exigido, e aí vai ficando no meio do caminho. Irmãos, é tempo de crescer, porque não é só a gente que pode contar com Deus, Deus tem que contar com a gente também. Amém? Deus pode contar com você para pregar o Evangelho, para falar de Cristo aos seus vizinhos, para proclamar Cristo a um parente da sua família que ainda está no pecado. Deus pode contar com você para desenvolver ministérios dentro da casa dele. Deus pode contar com você. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Para quantas pessoas você teve coragem de falar de Jesus esse ano? Mas sabia que Deus conta com você? Ele espera que você seja parceiro dele. Mas quantos estão preocupados com isso? Né? Terceiro, irmãos, quem fica no meio do caminho? Aqueles que não valorizam aquilo que Deus está dando. Deus preparou uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. Irmãos, conta-se que os frutos daquela terra eram grandes, assim, que uva era quase o tamanho de uma laranja, né? O negócio ali era surpreendente, mas o povo não deu valor. Eu pergunto para os irmãos: todos os doentes que estavam sobre a terra na época que Jesus estava aqui, todos foram curados? Todos? Só aqueles que buscavam. Irmãos, Jesus não curou todos os leprosos, ele curou aqueles que buscaram, né? Ele não curou todos os cegos do mundo quando ele estava aqui, mas ele curou aquele que clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Tem compaixão de mim, Jesus? Ele queria o que Deus podia dar para ele. Ele buscou, ele valorizou. Deus prepara para você um banquete, Deus prepara para você um culto, para te alimentar com a palavra dele. Tem gente que não dá valor nenhum a isso, irmão. Tem gente que não dá valor.
Deus prepara coisas maravilhosas para te entregar, para te fortalecer, para te levantar. Mas muitas vezes você, como crente, não tem valorizado. Aquele povo não valorizou e não entrou na terra prometida, porque não deu valor. Valorize a pessoa que está do seu lado. Quem é casado aí? Levanta a mão. Está do lado do cônjuge? Dá uma olhada no cônjuge e fala: você é especial para mim. Muito bem. Já prepara o caminho, né? Quem sabe mais tarde tem surpresas, né? Mas, irmãos, às vezes a gente não valoriza o nosso cônjuge, que Deus nos deu, colocou na nossa vida, para ser bênção na nossa vida. Aí aparece lá uma amiga, separa dele, separa que eu pego, né? Separa que eu, né? Cuidado, irmão. Valoriza o que Deus tem te dado. Valoriza o seu emprego. É difícil o emprego hoje em dia, e às vezes a gente desce a lenha no nosso emprego. É o pior emprego. Eu já vi gente falar assim: aquele lugar é um inferno. Não gosto nem de falar, é um inferno. Aí você começa a falar que é um inferno, daqui a pouco o bicho aparece lá para você, né? Porque você está declarando o que é. Comece a declarar: o meu emprego é uma bênção, o lugar do meu trabalho é bênção, meu patrão vai aumentar meu salário. Vai declarando aí, né? Vai profetizando. Mas valorize aquilo que Deus tem te dado, ao invés de você ficar botando defeito. O povo começou a botar defeito na terra. Não, mas o Senhor nos deu uma terra com gigante. Eu queria uma terra sem gigante, mas tem gigante lá. Uai, Deus é poderoso para tirar o gigante? Mas nós ficamos colocando defeito na bênção, né? Deus preparou a bênção e eu estou colocando defeito na bênção. É que nem Naamã queria ser curado da lepra. Aí chegou lá onde estava Eliseu. Eliseu nem saiu, mandou Geazi, falou assim: fala para ele, dá 7 mergulhos no Rio Jordão. O Naamã olhou e falou: o quê? No Rio Jordão, aquele rio sujo? Vou nada. Ele foi embora. Irmãos, por isso que eu digo para você: na raiva não decida nada na sua vida. Vou repetir: com raiva não decida nada. Espere a raiva passar. Com raiva ele estava indo embora, com raiva ele estava dando as costas para o Rio Jordão. Só que os seus servos, aqueles que estavam ali como servos de Naamã, falou: Senhor, ele pediu só para o Senhor dar um mergulhinho lá, 7 na realidade, só um mergulho, mergulha lá, o que vai custar para o Senhor? Dá um mergulho. Se for para o Senhor ficar sarado, não vale a pena? Naamã pensou, falou: verdade. Ele voltou, mas ele estava colocando um defeito na bênção. Não, os rios de Damasco são mais limpos, mas não é lá que está a bênção. A bênção está aqui. Às vezes nós queremos um negócio que aparentemente é mais bonito, mas Deus está falando: a bênção está aqui. É aqui. Aí ele foi lá e deu 7 mergulhos, saiu com a pele como de uma criança, curado. Porque venceu o orgulho. O que impede o crente de ser abençoado? Orgulho. Muitas vezes orgulho de achar que a sua vontade é melhor. Irmão, vença o seu orgulho, vença você mesmo, para que Deus possa te abençoar. Em último lugar, irmãos, encerrando essa palavra, quem é que fica no meio do caminho? São aqueles que agem com ingratidão. Fala para o seu irmão: não seja ingrato.
Se tem uma pessoa que fica no meio do caminho, é um ingrato, irmãos. É aquela pessoa que não sabe reconhecer as bênçãos. É uma pessoa que não sabe dizer obrigado. Tem aquela pessoa que você dá um presente, então a pessoa pega, valeu, hein? Não, nem valeu ela fala, né? Ou ele fala. Não fala obrigado, não agradece, não é grato por aquilo que recebe. O povo era ingrato, irmãos. Deus tirou eles do Egito, Deus abriu o mar vermelho, Deus tirou água da rocha, Deus mandou maná, irmãos, Deus fez e aconteceu naquele deserto. Mas o povo, não está bom, Senhor, esse maná não está legal. O povo ficava só botando defeito, agindo com ingratidão. Eu quero dizer para você uma coisa aqui: quando você murmura, quando você reclama, a murmuração e a reclamação é o louvor que você dá ao diabo. E a gratidão a Deus é o louvor que você dá a Deus. Aí eu digo o seguinte: quem mais vai agir na sua vida é aquele que recebe mais o seu louvor. Então, se você reclama mais, murmura mais, quem vai agir na tua vida é o diabo. Agora, se você agradece e reconhece e recebe de Deus o que Ele tem te dado, quem vai agir na tua vida é o Deus Todo-Poderoso. Encerrando essa palavra, irmãos, se você não quer ficar no meio do caminho, use o mundo, mas ame a Deus. Use o mundo, use o que Deus tem colocado na sua mão, mas ame a Deus. Mas não faça o inverso. Não queira amar o mundo e usar a Deus. Deus não vai deixar você usar Ele. Vou repetir: não ame o mundo e queira usar a Deus. Deus não vai deixar, porque Ele é Deus. Ele diz: eu serei exaltado na terra. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é digno de toda adoração. Ele merece ser adorado, servido, ainda que Ele não te dê nada no aspecto material, mas Ele já te deu a salvação e escreveu o seu nome no livro da vida. É motivo suficiente para você adorar e servir a Deus pelo resto da sua vida, porque Ele fez o que ninguém podia fazer. Ele te salvou da condenação ao inferno e te deu o acesso ao céu e a glória de estar na sua presença. Seja grato a Deus porque Ele te salvou. Seja grato a Deus porque o sangue do Filho dele foi derramado naquela cruz, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. E é isso que nós vamos celebrar agora. Por isso eu quero que você fique em pé nesse momento.